Meu forte abraço a você que nos acompanha no episódio número 132 do NinjaCast. A contabilidade Não, a contabilidade tá errada. tá errada? 133, Ninja. 133? É, meu irmão. 32 foi qual? 132 foi... É porque a gente, eu antecipei, a Aí gente fez você- um episódio agora há pouco, aí eu 133. eu fiz um episódio agora há pouco, a gente fez assim, aí a contabilidade atrapalhou. 133. Não foi? Lá vem João Gabriel, lá, João Gabriel, agora vai falar. João Gabriel, alegria falar com você, meu irmão. Rapaz, a alegria é imensa, Ninja. Tá aqui mais uma vez e... no final de semana não foi tão alegre não, né? Não, foi um final de semana de lembranças, né? Isso. De saudade e de, literalmente, reverenciar o mito, né? Que se foi Silvio Santos, né? Silvio Santos deixou um legado, né? E a gente viu diversas personalidades falando sobre ele, conhecemos um pouco mais da vida dele e mandar um forte abraço para os fãs de Silvio Santos, né, João Gabriel? Verdade. Porque trabalhamos em nome do Delta Café, da 083 Burger, da Cachaça Serra de Areia, da Pizzaria Pimenta Nativa. Também trabalhamos em nome da Maison Burger Café, também em nome da Rara Coxinha. Fomos lá na Rara, não foi? Rapaz, me chame sempre, Ninja, pra ir ali. Não me chame, Me não. chame Tem aquela sempre. música, não me Pelo chame, amor não, de que eu vou. Deus. Eu vou, Fabão. Me chame, Fábio, pra gente comer aquela coxinha, não? Uma coxinha e a sobremesa. Difícil é ir também. embora de lá, meu convidado. Difícil é a gente ir embora Rapaz, da e Rara o cara Coxinha. botou aquelas panelas de barra agora no almoço ali. Meu Espetacular, irmão. casa cheia. Fogo a lenha. A gente Tu é fica louco. lisonjeado quando vê um empresário arrebentando de É sucesso. isso aí, Ninja. Tratamento VIP. A gente chegou lá 10 e pouca da manhã, meu amigo. Saiu cartola. A gente comeu coxinha. Coxinha. Almoçou. E a gente tem novidade. Tem novidade? Não são aqueles materiais para levar para casa? Congelado? Daqui a pouco a gente vai contar essas novidades, não é isso? Tem novidade. Vamos continuar com os merchants. Trabalhamos em nome da Patronos, marcas Isso. e registros, da 4Rs Construtora, melhor casa na Terra dos Canaviais, 4Rs Construtora, não é isso? Matamos os nossos merchants por hoje, por enquanto. Não, já a gente volta. De volta, já a gente volta. vai detalhando É. devagarinho, né? Tem que pagar Agora- a fatura, Ninja. Fatura paga. Globinho gosta dessas faturas, né, Globinho? Daqui a pouquinho a gente vai resenhar. Vamos falar agora de uma coisa também muito importante para Paraíba. Rapaz, a gente tá na Paraíba aqui correndo 3 campanhas, Ninja. Né? A campanha política. Tem a Política, do Quinto Constitucional. E certo? tem a do AB também. Também, né? Tá. Esse São 3 cidadão está campanhas aí concorrendo em uma simultâneas. e votando na outra. Ele concorre em uma. Na outra tem que votar. Na outra ele vota. Na outra o voto dele também é disputado, viu? Exato. Porque o bicho é influente, Tem o que pessoal fica ali ligando o telefone. Ele vai dizer se o telefone dele tá tocando muito, se já tem candidato ou não. Doutor Valdelmiro Figueiredo, advogado. Seja muito bem-vindo aqui no NinjaCast, não, João Gabriel? Isso. Obrigado por ter aceito o nosso convite de vir aqui para a gente conversar sobre sua vida, sobre sua trajetória. Obrigado, meu irmão, por ter vindo aqui ao NinjaCast. Eu que agradeço o convite, agradeço a presença, né, a audiência de todos que estão acompanhando aqui. E tanto o Ninja como o João Gabriel prometeram que não vão me imprensar muito, Não, mas eu estou jamais. aqui à disposição de vocês. viu? Tranquilidade total, vamos bater papo, conversar. E o interessante, a gente tem um amigo em comum. Chama-se Vigílio Lianza, né? Doutor Virgínio Lianza, meu amigo desde 1995. Eita, faz tempo, viu? Faz muito tempo. Homem forte aí que atua também no litoral norte paraibano. A gente foi apresentado aí, Vigílio, por alguns amigos em comuns. Tem uma tropa lá de radialista lá que dá trabalho. E O Felipe França, que foi Que é o isso, correspondente na noite. Ele dá trabalho? Dá trabalho. Esses Mas três. Felipe, Olha, meu irmão. o aniversariante do dia, o nosso querido Alvinho, a quem a gente manda um forte abraço, e Napoleão Soares. Mando um abraço para eles também. Estive com eles há mais ou menos 2 semanas e foi um bate-papo rápido, mas foi um bate-papo bem instrutivo lá na rádio. Tem interessante, né? São 3 radialistas de sucesso. Isso. Vieram do Vale do Mamanguá para cá, estão arrebentando, estão na Pop FM, no Panorama Paraíba, e a gente manda um forte abraço pra para todos eles, né? E vamos falar de outras coisas boas. Antes de falar do Mundo Júlio, você é apaixonado pelo Flamengo, é? Conta aí pra gente. Sou torcedor do Flamengo desde que eu me lembro por gente. Influência do meu pai que assistia e influência de Zico também. Ei, que jogão ontem, não foi? Falando de gozação, É rapaz, melhor não do perde- bonito. Ontem não foi perde bonito. uma vez, mas não perde a piada. A gente tá Deixa com de tanto gozação. problema para resolver no Brasil. Vocês falando de futebol, eu acho que isso é muito... É um né? absurdo, né? Não chega aí o Fluminense na zona de rebaixamento. Rapaz, tem um torcedor Não, do vamos Fluminense falar aqui porque apaixonado. tem torcedor amigo meu que vai ficar chateado. Não, que sofre e tal. Tem um amigo meu, Paulo, também, rapaz. Achou aquele jogo com o Corinthians. O time não conseguiu chegar na área, eu só vou ganhar. Eu vou ganhar. Tu vai ganhar nada, pô. Tu vai levar fumo da Arapiraca. Quase que perdia, mas, né? Vigílio disse, olha, café com leite, não vamos perturbar, né? Mas a gente fica feliz com a presença de você, amigo, ter vindo aqui, né? Acompanhar e abrilhantar esse bate-papo, né, doutor? Doutor Virgínios é não só amigo, como também um grande conselheiro na minha vida jurídica também. Coisa boa. Doutor Valdomiro, como foi que começou a paixão pelo direito, né? Assim, tem pessoas que às vezes caem de paraquedas na profissão, tem outros que o pai obriga. É isso que eu ia perguntar. Na sua família tem alguma origem Não, jurídica? Você é o primeiro da família? Eu tenho até uma brincadeirazinha que eu digo que, olha, de
ascendente até Adão e colateral até perder de vista, não tinha ninguém na minha família que era da área do direito. Então, praticamente, eu fui o precursor. Eu iniciei minha faculdade em 1995, aqui na UFPB, e terminei no final de 99. Colamos grau juntos, eu e o Dr. Virgínio. Ele era da turma da noite, da comissão de formatura da turma da noite, o presidente da turma da noite, e eu, junto com o meu amigo João Guimarães Jurema Neto, éramos da comissão da manhã. Universidade Federal da Paraíba? UFPB, ainda quando a faculdade era aquela faculdade no centro da cidade, vizinho ao Palácio do Governo. Lá perto do Catedral ali, né? Antiga faculdade de direito, não, vizinho ao Palácio do Governo. Na praça João Pessoa, tinha a Assembleia, a faculdade, o Palácio do Governo e o Tribunal de Justiça, né? E do outro lado, o Ministério Público, né? Então, a gente estudava ali, né? E até brincavam, porque parecia um coleginho, porque a gente não tinha aquela vivência na UFPB, né, com aquela visão de universidade e tal. A gente era muito isolado ali, dizia que a gente era privilegiado. Privilegiado, mas vou contar outra coisa interessante. Naquela época, estudar direito era como se fosse um know-how, né? Existia uma concorrência muito forte, principalmente ser aluno da Federal, não é verdade? Possivelmente eu tinha, talvez até outras vocações, até alguns professores mesmo que gostavam muito, que eu era muito bom em história, geografia, outro também era bom em biologia, tanto é que foi minha maior nota na época que é vestibular, hoje é Enem, né? E aí tentavam me convencer a fazer outros cursos, mas realmente havia um apelo muito grande por direito, medicina, computação, engenharia elétrica, eram os cursos que tinham as notas mais altas para entrar. E aí eu optei por fazer direito, mas realmente me encontrei na profissão até hoje, sou abraçado com ela, é dela que eu vivo. Interessante, é um curso de vanguarda, né? Curso de direito é aquele curso de vanguarda, era assim. Ou você faz engenharia, ou faz medicina ou direito para ficar rico. E tem um Tinha negócio isso também, viu? E tem um negócio que eu terminei direito e não fiquei rico, não. Sou bacharel em direito. Eu não terminei em 2013. Não fiquei rico, não. E tem um negócio interessante que você faz, você cursa, mas no final ainda tem uma provazinha para você vai ter OAB. É outra coisa que também dá trabalho, né? Dá muito trabalho, não é isso, doutor? Tem a prova da OAB que a gente faz e para poder passar, tanto é que eu só recebi minha carteira em julho de 2000, né? Então, como advogado mesmo, a minha carreira iniciou em julho de 2000. Eu ainda passei 7 meses para me preparar para a prova, fazer a prova, passar na prova e receber a carteira, né? E o que é que você acha mais bonito no curso de direito? O que é que você tem mais como interessante dizer assim, de identidade? Eu costumo dizer que nada ele pode ser visto por um prisma só. Se você falar o que é que eu gosto do curso de direito, é a importância do direito para o Brasil, pouca gente entende. Nós, brasileiros, historicamente, a gente viveu de colônia, a gente viveu de escravidão, a gente viveu subserviente, tivemos uma ditadura militar, então tudo foi muito imposto para a gente. O que é que a gente vê de democracia mesmo? A gente vê a democracia a partir da Constituição de 88, né? De lá para cá, nós somos uma democracia firmada, né? Embora com todos os riscos que passamos, mas a gente tem uma democracia já de 34 anos, 36 anos, né? 36 anos, desde a promulgação. Então, hoje a gente basicamente é uma jovialidade. A gente não consegue entender o tempo, né? A gente entende o tempo sempre pela nossa vivência, mas na verdade o tempo, né, a história se vê por décadas, por séculos. Então a gente tem uma democracia relativamente jovem. Então a gente ainda está acostumando a não ser tão do coronelismo, tanto da ditadura, dos governos verticalizados. A gente não é tanto isso. Então o que é bonito no direito, principalmente o direito que eu alcancei depois de estudante, é você poder viver a democracia, saber que o Brasil é regido por lei, né? Embora a gente ainda acredite em salvador da pátria, naquela pessoa que vai conseguir fazer tudo, resolver tudo, na verdade, a gente tem um conjunto de normas, um conjunto de instituições ligadas a essas normas, e é assim que a gente deve viver. Então, acho que a beleza do direito ele está envolvido na democracia, porque sem o direito não há democracia. Agora, a beleza também é o começo da carreira, né, João Gabriel? A gente tem que conversar, é uma pergunta que eu acho que é emblemática, né? A gente está conhecendo. Você teve algum anjo no meio jurídico que disse assim, vou pegar a mão do estudante ou do recém-formado... Do estagiário. Do estagiário, que a gente sabe, porque sempre a gente tem, por exemplo, eu não canso de dizer, meu jornalismo foi Antônio Malvino Neto, quando eu estava começando lá no curso federal. E eu conheci o Malvino da entrevista figuraça. Depois Napoleão de Castro me deu muita mão. Napoleão, né, o estagiário, ele escutou na rádio, me levou para Arapuã. A gente tem, né? Você teve arcanjo, você não teve anjo. Foi exatamente. Sempre tem personagens, né, na vida, na carreira profissional. Que se tornam referência também, né? Você teve algum, quando começou? Tive, certamente. Assim, através até
meu pai é engenheiro civil, trabalhou a vida, até hoje trabalha como engenheiro civil, vai fazer agora 73 anos, continua trabalhando, ativo. E, por coincidência, meu pai estava conduzindo uma obra que tinha numa empresa de ônibus, e o advogado da empresa de ônibus, conversa vai, conversa vem, identificou que estava atrás de um estagiário, né? Eu tinha estagiado no Tribunal de Justiça e precisava de um estagiário, ia ter uma vaga para estagiar no Sebrae. Então foi o doutor Marcos Antônio Chaves Neto, que eu fui para o Sebrae, estagiei com ele. E, na coincidência também, depois de um tempo, ele abriu um escritório junto com o Genival Veloso de França Filho, criminalista. Ele fazia a parte civil e Genival fazia a parte criminal. E ele, depois que eu saí do estágio do Sebrae, ele gostou do meu trabalho e me levou para trabalhar com ele. Então, eu trabalhei com eles em 98, 99, 2000, 2001, já formado, né? E 2002, no final de 2002, eu ia abrir um escritório com mais 2 colegas meus, né, da época, que era Paulo Gustavo, que é de Patos, e Leonardo Giovanni, que é de São Bento. A gente ia botar um escritório em Patos, porque Guga, né, ele tinha uma visão de que Patos não tinha advogado da área empresarial. Então ele fez, rapaz, vamos abrir um escritório empresarial lá, e a gente vai conversando com as pessoas, a gente vai formando lá um escritório. E a partir daí, houve uma dissolução da sociedade, coincidentemente, de Marcos Neto e Genival chamou a gente para sócio, e a gente não só firmou o escritório aqui, como também abriu o escritório em Patos. O escritório de Patos era um escritório de correspondência, né? Se fixou como... Antigamente tinha muito isso. Os escritórios contratavam escritórios para poder fazer audiências na região. Isso. Então, Patos e de Santa Luzia para qualquer lugar na Paraíba, dali em diante, a gente fazia audiências lá. Então, lá ficou um escritório de correspondência e eu fiquei aqui. Pelo fato de eu ter ficado aqui, junto com o Genival trabalhava muito com o direito médico. Fazia defesa de médicos perante CRM, e eu passei a me interessar por essa área. Eu comecei a fazer a defesa do médico, ele fazia a criminal e eu fazia a profissional e a civil. A partir daí também médicos têm clínicas também médicos se organizam em cooperativas, e a partir daí eu fui advogado das cooperativas médicas por muito tempo. Não sei se vocês alcançaram, mas teve também algumas controvérsias que envolviam o Ministério do Trabalho, que não queria que as cooperativas prestassem serviço. Me lembro muito da situação também dos anestesistas. Acho que o Eduardo Varanda, doutor Eduardo Varanda, que era do... Houve uma ação civil pública. Isso. E eu passei há muito tempo trabalhando só com cooperativa, ainda advogo para cooperativas, que elas ainda prestam serviços privados. Relevante. E advogo para clínicas e também advogo também na área de direito médico e da saúde desde então. Então, quer dizer, desde assim, 98, 99, ainda estagiário, eu sempre me meti nessa história. Eu não tenho, como diz, eu não tenho os livros, né? Porque não existia. Eu estava dizendo, quando a gente começou com direito médico, nem livro de direito médico existia, né? Hoje nós temos, inclusive, ótimos autores aqui. Na Paraíba nós temos grandes profissionais da área de direito médico. Graças a Deus eu não me vejo mais só. Eu consigo participar de eventos onde tem 8, 10 colegas da área. Tem doutor Igor Mascarenhas, doutora Patrícia Polinário, doutor Humberto Malheiros e doutora Fernanda também. Tem uma série de colegas hoje que realmente abrilhantam a advocacia paraibana na parte de direito da saúde. E direito da saúde hoje se tornou muito amplo. Eu advogo em vários setores do direito da saúde hoje, e é o que realmente é a minha atividade principal. E toda a minha atividade jurídica, ela está em torno de justamente uma clientela que é predominantemente médicos. Então é o seguinte, o médico se compra imóveis, o médico tem questões de família, tem questões imobiliárias, né? Então a partir daí a gente vai construindo a carteira e trabalhando com esse pessoal. E é uma área, a gente sabe, né, João Gabriel? É um nicho, é um nicho muito interessante, e a gente sabe também que o médico, por si só, ele é um cara um profissional que tem muitas atribuições, né? E tem que ter um advogado de confiança, né? Não é interessante? Porque, assim, muitas vezes não é que ele delega a responsabilidade, ele pede que resolvam assuntos da mais inerentes situações. E outra coisa que eu acho que deve ser uma virtude sua, tem que ser célere, né? Porque o médico pede, assim, numa questão de um tempo rápido. Não tem horário. Isso. Médico, ele dá plantão. Vive de plantão. Né? De 7 da manhã a 7 da noite. Então não importa o dia. Então, assim, toda hora que ligar, tô atendendo e tô sabendo o que é. Isso, tem que estar à disposição. Vai mas aí, resolve coisas da família, do médico e tudo. Então a gente acompanha muito isso. Mas muito também das sociedades, né? Das empresas. Hoje, eu atuo, desde 2019, eu sou sócio de André Cabral, né? Felipe Ribeiro, João Ribeiro, Verônica, Verônica até irmã de Balde, Alfredo Rangel, né? E temos sócios em Campina Grande, talvez você conheça, que é Cláudio Quila, que que é da parte de tecnologia, do professor Jonab Barbosa também. E, por exemplo, uma das áreas que André atua muito é nas sociedade comercial, né? Sociedades mercantis, e a partir daí a gente fez uma tabelinha boa
para poder desenvolver empresas voltadas, exatamente, são empresas limitadas, voltadas para a atividade médica de prestação de serviço. Então, atualmente é o que a gente faz. Especializou mesmo nesse setor, né? Exatamente. E como eu disse, eu era uma pessoa bem solitária nisso aí, porque praticamente eu estava preso àquela defesa do médico. Desbravou, foi desbravando. Tinha já colegas que estavam fazendo, mas eram muito poucos. Mas hoje você tem colegas que atuam no direito da saúde, que vai desde aquela liberação de verba para saneamento nas cidades, porque saneamento é a primeira medida de saúde pública, né? Até o pessoal que trabalha com medicamento para doenças raras, tratamento... Então, passa por um monte de coisas, né? Então, hoje você tem, dentro do direito médico, que a gente chama, você tem, sei lá, 10 áreas de atuação específicas, e a partir daí eles conseguem atuar. Bateu uma curiosidade aqui em relação à pandemia, porque a pandemia foi uma área que a área de saúde foi muito demandada, né? Você teve algum caso que chama atenção nessa época da tua vida? Na pandemia, eu tive medo, né? Porque eu tinha que estar direto em hospital, reunido com médicos e tudo, então era máscara para cima e para baixo. Todo exposto, né? Tava, todo mundo que atua nessa área, tanto é que eu fui equiparado a que trabalhava em serviço de saúde, né? Justamente eu até me vacinei também, antes porque realmente eu frequentava hospitais. O risco era maior. Mas assim, vamos falar do ponto de vista do direito, eu atuei muito com a questão da telemedicina. Telemedicina foi uma inovação, era algo que estava empancado ali no Conselho Federal de Medicina, porque havia medo de que, de repente, por exemplo, radiologia, você podia, de repente, pegar uma empresa na Índia e os caras fazer laudo radiológico lá na Índia e matar o profissional aqui no Brasil. Então, eles tinham muito medo que isso avançasse para esse ponto. Mas aí, a partir daí, houve uma regulamentação mais aberta. Antigamente, todo mundo podia fazer até a telemedicina por qualquer meio. Hoje, não. Houve uma nova regulamentação agora, ano passado. E essa regulamentação, sim, aí o médico pode atender só por uma plataforma que garanta a segurança dos dados, o sigilo do LGPD também. A LGPD veio também junto. Né? Então, hoje a telemedicina foi algo que a gente desenvolveu muito, e agora a publicidade médica, é outra coisa que mudou. E é indispensável, né, hoje em dia, né? E é engraçado você ser atendido por um médico hoje no consultório online, né? É engraçado. Tá lá, tá no celular. E minha irmã disse, eu vou para consulta agora, eu vai embora, senão vou conversar com a minha médica. Veja a evolução social que é isso. A gente não está alcançando. Hoje, pessoas em locais remotos podem ser atendidos por médicos especialistas. Exatamente. Várias vidas são salvas. Mas muita. A realidade do interior da Paraíba é muito crua, não tem médico. Hoje já há uma ideia de criar centros de diagnóstico, certo? Exames que podem ser feitos por profissionais ali, que não necessariamente sejam médicos, mas supervisionados por médicos à distância. Eu já falei muito sobre isso realmente é algo que tem que ser implementado, principalmente na questão da saúde pública no Brasil. Uma coisa interessante também na pandemia que eu lembrei agora, que também não existia antes, e a gente foi forçado a aprender, e as farmácias também, foi a questão da receita digital, né? Às vezes você era atendido nesse consultório, mas você não conseguia pegar a receita para comprar uma medicação que precisa literalmente oficializar aqui. Os antibióticos, o ato, né? Exemplo, é um ato importante, né? Aí você, o sistema vai mandar um SMS para você, vai no código, vai na farmácia, a farmácia já sabe, autoriza e pá. Vamos lá. O João nem sei tua idade, mas a gente já conversou da nossa idade aqui. Mas tá bem aproximado. A gente é bem aproximado, apesar que eu conheço ser mais velho que ele. Conversa Não, então o garoto aqui, a gente tá na mesma faixa. Menino Virgínio, que é mais velho que eu. Mas eu tenho 36 anos. Tem 36, né? Olha só, você ainda é uma geração que ainda é melhor do que a minha, porque a gente ainda pegou muito do analógico e a gente viu toda essa transformação para o digital, né? Quando eu falo para minha filha, por exemplo, meu filho, assim, como é que era antes, a gente já foi em bares que eles fazem um antiquáriozinho, coloca a antiga radiola com aqueles discos de vinil e o telefone com disco, e a gente vai vendo como a gente evoluiu. Então a gente conseguiu alcançar muito, você mais ainda, porque você ainda pegou assim, você conseguiu viver aquele aparelho e a evolução dos aparelhos, você adaptou. Sua geração ainda é melhor do que a minha nisso aí. A gente fazendo umas contas, até um amigo meu, doutor Manfrini Andrade, me mandou justamente dizendo que a geração dele, que é mais nova do que a minha, ainda teve um acesso melhor, uma vivência melhor do que a minha. Mas a gente pegou muito ainda o analógico, a gente tinha um país totalmente fechado para importação, né? E a gente não tinha muito acesso a coisas novas. Quando um amigo da gente viajava, que trazia um negócio do Paraguai, uma bobagem, um relógio Cássio com a calculadora, ficava um maluco. Arruma pra mim! Hoje em dia a gente vê, você pega quanto é a memória de uma calculadora, para você ver quanto é a memória que você tem no celular hoje. A evolução é enorme. O disquete achava que cabia muita coisa, né? Hoje em dia disquete cabe nada. Não, né? acabou, hoje virou tudo nuvem, né? Você vê que CD e pendrive passaram assim voando. Né? Exato, passou voando, você resolve tudo na nuvem. Então, a gente teve um acesso à tecnologia totalmente diferente, totalmente rápido, mas assim, eu acho que a medicina estava se travando nisso aí.
Foi uma grande evolução a gente ter isso. Olha, a gente pede comida a gente vê o cardápio, a gente pede comida pela internet, por um aplicativo. Então, por que a gente também não se consulta por um A gente aplicativo? tinha os meios, Tinha mas tudo. a sociedade não estava adaptada e não estava convencida que precisava usar aquilo. A gente foi forçado a usar, né? O meu artigo que foi publicado é justamente telemedicina que foi forçada pela pandemia, né? O impulso da telemedicina forçada pela pandemia. E a gente mostrava que uma catástrofe daquela, né, humanitária, né, de saúde, acabou forçando a gente a ter que evoluir forçosamente na parte de saúde pública, de saúde como um todo, né? E outra coisa que ficou evidenciada é de como o Brasil ficou dependente, né, realmente, do nosso sistema de saúde. Graças a Deus a gente tinha um sistema que, mal ou bem, segurou muitas pontas do que a gente poderia ter acontecido algo muito pior, num país tão grande como o nosso, tão desigual como o nosso, a gente poderia ter acontecido algo muito pior. Pois não. Não, tranquilo. Vamos agora para as fotografias, né? Tem foto? Tem foto, Você é o momento separou da surpresa. Tem as fotos. Ih, E rapaz, vamos vai agora fazer chorar para. não, né? Não, ninguém vai fazer Tá ninguém bem- chorar aqui, tá não. bem Só tranquilo porque que eu tava- o convidado aqui chorou, você fica lembrando. Você tá fazendo rindo o agora chorar do choro aqui. do Você botou um convidado, pouco pra rapaz. chorar? Tô rindo, Pô, não. Tá fazendo o cara chorar agora. Você fica tirando onda, rapaz. irmão. Não. Esse Eu conversa quero ele ver a agitar, foto viu? do Prometo não chorar, igual aquela música. Tem a música, era lá. Eu me lembro quando era criança, tocava essa música no circo. Vou chorar. Vamos lá. Desculpe, mas Que eu vou posição do chorar. ninja, né? Eita, que é gente, meu Deus. Isso aqui foi agora, semana passada, né? Lá em Souza, uma reunião que a gente conseguiu promover, houve um contato para os colegas de Souza, e eu pude aqui me apresentar e falar de algumas ideias que a gente tinha. Foi muito satisfatório, inclusive a atenção dos colegas. E essa campanha serviu muito. A gente fica muito naquela bolha do nosso trabalho. E de repente, essa campanha, essa viagem, conversar com os colegas, comecei a perceber que as pessoas têm uma aspiração igual à minha, têm pensamentos iguais aos meus em relação ao nosso serviço do judiciário, e eu fiquei muito satisfeito com a receptividade. E essa campanha é exatamente para a vaga de desembargador. Isso, exatamente. Não é isso? Tribunal de Justiça do Uma Estado. explicação rápida, né? Isso. Os tribunais brasileiros, por lei, pela Constituição, têm que destinar 1/5 das suas vagas dividida para o Ministério Público e para a advocacia. No caso, vão abrir o equivalente, né? Vão abrir algumas vagas, mas vai ficar no coeficiente de 10 vagas, então sempre tem, a cada 10 vagas tem um do Ministério Público e um da advocacia. A eleição da advocacia se faz uma lista sêxtupla, o voto de todos os advogados adimplentes, né? E os 6 mais votados vão com uma lista que é encaminhada ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça escolhe 3, e aí o chefe do executivo, o governador do estado, no caso agora, ele vai escolher um desses 3 para poder ser o novo desembargador pela vaga da advocacia. Lembrando que na vaga da advocacia, na lista sêxtupla que sai pela advocacia, cuja eleição agora vai ser dia 18 de setembro, nós temos a lista paritária. Então, ou seja, independente da quantidade de votos, entre os 3 homens mais votados e as 3 mulheres mais votadas, que é uma forma de uma cota criada justamente para incentivar o voto na mulher. Da mesma Isso é forma. novidade nessa disputa agora, né? Não tinha na É novidade na anterior, disputa do 5º, mas desculpa, eu bati de novo no microfone. Não, fica à vontade. É novidade na disputa do 5º, mas não é novidade mais na OAB. A OAB, hoje, desde a última eleição, nós temos uma diretoria paritária. Então, conselho e diretoria é obrigatoriamente metade de homens e metade de mulheres, né? E a gente está vendo uma atuação muito, muito séria, né, das nossas colegas, e realmente está mostrando que realmente a gente precisava oxigenar, ter novas ideias. E eu acredito que a OAB ter criado também, por pior que seja para mim do ponto de vista eleitoral, mas eu acho que do ponto de vista social foi um avanço que nós tivemos. né? Mostra a força, né? Mostra a força. Eu costumo dizer isso, muita gente fala, olha, não precisa de vagas para as mulheres, porque as mulheres têm capacidade de concorrer. Eu fiz sim, mas a gente só tem capacidade de concorrer quando a gente tem igualdade de condições de concorrer. Isso é a lógica de tudo. E eu falo que eu tenho concurso público, de repente, você vê no concurso público, passa mulheres e homens, quase na mesma proporção. Porque quando tem qualquer eleição, as mulheres não são votadas? Porque não é questão de capacidade, é questão de cultura. Culturalmente, a gente não acredita, né, ou não tem esse costume de votar nas mulheres, e eu acho que isso foi uma boa ideia, que eu chamo de que cotas, são... E cotas é o seguinte, olha só, eu já mudei muito a minha ideia sobre cotas. No passado, eu achava que era um exagero, eu achava que não podia, achava que era questão de capacidade, mas com muita reflexão eu fui vendo que as cotas é um desequilíbrio para um reequilíbrio. A gente só vai ter essa igualdade de condições de concorrência quando a gente começar a colocar pessoas para aparecer,
para mostrar que é possível, né? Eu estava dizendo, eu tenho uma filha que eu digo que ela tem um jeitão muito entusiasmado de defender as pessoas e tudo. Não sei se ela vai seguir a carreira. Pode ser defensora pública, Pode, fazer mas, concurso, né? Também. mas se ela seguir a Se ela seguir carreira, carreira, isso é muito bonito, por sinal. eu quero que ela tenha a capacidade de poder concorrer em igualdade, né? A gente hoje não fala mais se fulano é boa ou ruim, a gente fala das funções. Olha, comissão tal está muito bem, comissão tal está muito mal, independente de ser mulher ou homem. A gente começa a abstrair essa visão machista que a gente tem. E eu estou aprendendo ainda, né? Porque a gente cresceu numa cultura muito machista. E isso, hoje em dia você vê que a própria categoria hoje tem mais mulheres do que homens. Né? É interessante? Mas é muito próximo. Eu acredito que aqui na Paraíba ainda são mais homens. Né? Ainda tem mais homens. Ainda são, mas é uma coisa muito próxima. É paritário, sim, no acesso. É paritário quando você tem um concurso. Por que não é paritário quando você tem uma eleição? Isso, né? é fundamental. A gente tem que começar a encorajar o pessoal a poder tomar frente. Porque o que a gente chama de paradigma são pessoas que chegam ali e viram exemplos. Se a gente não tiver exemplos de pessoas que, de repente eu tenho uma lista 6, eu vi que tem 3 colegas que se concorreram e entraram, as demais vão chegar. E assim, aí mais na frente, quando a gente perceber que esse voto não tem mais esse conteúdo machista, talvez aí assim a gente vai avaliar só a capacidade. Valdomiro, me diga uma coisa, e o que foi que te motivou a participar desse processo? Justamente isso, participação democrática. Eu acho que é uma eleição que se colocaram vários nomes, todos os nomes praticamente são da mesma geração. Se a gente pegar uma década ali, eu acho que possivelmente ali dos mais velhos para melhor, tem um miolo ali onde está a maioria dos candidatos. E quando a gente olha para trás, a eleição, por exemplo, de 2007, se eu não me engano, 2006, 2007, a gente vê que eram as pessoas que estavam nessa faixa etária também, de 45, 55, né? Então, eu vi que praticamente chegou a vez da minha geração se representar. Poderia ser qualquer um, poderia ser Dr. Virgínio, meu amigo, poderia ser João, meu outro amigo, tantos colegas meus que têm plena capacidade, né, de representar, mas eu acho que quando você apura ali, nós temos 22 candidatos, eu devo conhecer pelo menos uns 19 pessoalmente, seja pela campanha recente, seja pela história, e eu vejo assim, institucionalmente, todos praticamente que eu conheço são capazes de serem desembargadores. Desembargador é o quê? É um juiz, né? Que vai estar lá e julgar. Eles seriam capazes de fazer seu voto, defender seu ponto de vista, divergir, julgar, normalmente. Mas o que é que a gente tem que levar? Não é só a capacidade. A gente tem que levar qual é a ideia de advogado que você quer no tribunal. Muito se fala, eu vou pedir até licença para ampliar um pouco isso aí, porque é o seguinte, muito se fala que o quinto constitucional é um acesso indevido. É como se você virasse desembargador sem fazer concurso, né? Como se talvez criasse aquela diferença enorme ou aquela hierarquia. Na verdade, no direito, por lei, não é hierarquia. Os advogados, os juízes, os promotores são um tripé que sustentam o direito, e cada um com a sua função. A nossa função de advogado, de defender as causas, do juiz de julgar, o promotor, direito difuso e coletivo, aquela coisa toda. Então, a partir daí, o que é que a gente tem? A ideia do quinto constitucional é o que chamam de oxigenar. Eu até brinco que oxigenar nem sempre é bom, oxigenar pode até matar, né? Então, mas é o seguinte, oxigenar é o quê? É trazer as ideias de quem está do lado de cá do balcão, quem foi julgado, quem defende, né? Quem está na ponta. Porque se você começar a criar o acesso só para os magistrados, você cria também um costume que ele pode ficar sedimentado ali e se afastar da realidade, né? Então a ideia é sempre esse choque de realidade vir do Ministério Público, que defende os direitos difusos e coletivos, e do advogado que defende o interesse do cidadão, né? Então, a partir daí, você tem uma visão nova, e essas pessoas que chegam com a obrigação moral de fazer a diferença nesse sentido, né? Não é revolucionar, né? Pegar em armas, a gente fica brincando. Não, mas sim, trazer uma ideia nova, que de repente pode ser aceita pelos demais pares lá. Uma vez ele desembargador, ele vai ter, os outros colegas são iguais, e de repente trazer ideias novas que podem acender no judiciário a ideia, olha, a gente estava fazendo assim, mas o colega aqui que veio da advocacia falou que há uma queixa sobre isso, sobre aquilo, sobre aquela, uma necessidade, uma particularidade do atendimento do direito, e a partir daí a gente tenta mudar. O que seria interessante para oxigenar o judiciário? Eu tenho quatro pontos que eu tenho batido. Esses 4 pontos, quando vão sendo falados, todos os meus colegas que estão concorrendo, a gente já acaba falando a mesma língua. Tem uma grande vantagem, há uma harmonia muito boa entre os candidatos, a maioria praticamente dos candidatos, são pessoas que se falam, eu falo com os meus colegas diretamente, diariamente, Isso sempre tem um que fala, eles elogiam, tem... Não criaram um grupo no WhatsApp não entre os... Cria grupo no WhatsApp, o pessoal conversa, tira um não com o outro, tá entendendo? Tem um administrador. Curte as postagens uns dos outros. Eu acho, porque como a lista é 6, isso facilita muito, né? Mas ao mesmo tempo,
criou uma boa, por exemplo, com as colegas advogadas, que a gente geralmente tem aquele afastamento, né? Não o machismo, mas, por exemplo, a questão de que No a dia a gente não dia. se encontra tanto, Dia a dia. mas toda vez que encontra é uma alegria. Não vou citar porque eu vou ser injusto com os que eu talvez Verdade. esquecer de citar, mas colegas, minhas colegas e meus colegas que têm andado nisso, eu tenho tido ótimas experiências que realmente eu vou levar. Não só esse tipo de reunião, como também a reunião dos amigos. Quando a gente vai para os eventos, aí tem evento que tem mais candidato e apoiador de candidato do que propriamente o povo do evento. O né? eleitorado. E a gente fica conversando entre a gente. Aí chega o pessoal e fala, vocês só ficam conversando com vocês porque é a melhor coisa que tem, meu amigo, que a gente está trocando ideia. Então, o discurso vai se afinando. Mas, basicamente, eu tenho 4 pontos, certo? Muito se fala do acesso. Todo mundo reclama do acesso ao judiciário. Então, a gente tem... não há... tem gente que reclama que não consegue ser recebido, tem gente que... Eu consigo ser recebido em algumas vezes, outras vezes tenho mais dificuldade. E eu não falo só do acesso. Muita gente fala, quando eu entrar, meu gabinete segue uma porta aberta. E isso talvez seja uma obrigação. O judiciário tem que atender a população e a população é representada pela advocacia. Então, isso aí é assim, Redundante. uma coisa moral, não é nem normal. legal. Mas eu falo que eu acho que o tribunal tem que, independente de quem entrar, independente de quem levar essa ideia, a gente tem que levar uma ideia de que aquilo tem que ser sistematizado. Eu entendo que tem um ditadozinho que fala que o acordado não é caro, né? Então, se você faz um regimento que prevê quando serão os atendimentos, que horas, como será, que deixa aquilo regimentalmente organizado, né? Eu acredito que isso facilita muito, porque aí vai caber ao advogado simplesmente exercer o seu direito de ser ouvido e marcar o seu horário de ser ouvido. Por exemplo, eu consigo em 10 minutos defender o direito do meu cliente. Eu peço uma reunião com a assessoria ou com o próprio desembargador, chego lá, você tem 10 minutos, pode marcar aqui. Em 8 minutos eu falo tudo, faço meus agradecimentos, ele entende, ok, vai embora. Então, vai caber da sua competência de conseguir o poder de síntese e poder apresentar. Mas se isso está determinado, previsto, você faz valer seu direito. Se não deu nos seus 10 minutos, paciência. Mas se deu, você tem que cumprir. Então, eu sou a favor de uma sistematização do atendimento. Eu acho que isso tem que ficar, porque todo lugar é sistematizado, nos tribunais superiores é. Então, por que a gente não tem isso de forma clara? Né? Tem gabinete que a gente consegue falar mais cedo, gabinete que consegue falar mais tarde, às vezes é com assessor, às vezes... Tudo, imprevistos, eu sei que acontecem, mas se isso for exceção, todo mundo entende. Agora, da mesma forma que tem desembargador que atende a qualquer hora que você precisar, porque quando é um caso de urgência, entendeu? Então, mas se isso for sistematizado, diminui essa exceção. Deixa de ser um favor, algo que ninguém está pedindo favor, na verdade, é um direito do cidadão ser ouvido. De que vale o judiciário se ele não julga as causas, se ele não ouve as pessoas que precisam, né? Então, de que vale o judiciário se não para atender a população? É um serviço público, né? E eu bato muito nessa tecla. É importante, né? O Então, serviço público ser feito literalmente para o público, não é isso? Exatamente. Então, a partir daí, com esse mesmo raciocínio, tem um segundo ponto, que é uma coisa que ainda não está em voga, mas eu me preocupo. Inteligência artificial. Então, apesar de velhinho, eu sou tecnológico. Então, hoje em dia, eu vejo que existem recursos que nós fazemos que eles são avaliados pela inteligência artificial para, se de repente não preencher determinados requisitos, ele é barrado, certo? E aí já sai a decisão. Eu entendo que a inteligência artificial não pode ser utilizada para barrar recursos. Ela tem que ser utilizada para incluir recursos. Eu acho que a justiça, ela tem o dever de ser inclusiva, né? Existem pedidos que são pedidos reiterados, que não tem direito, que a pessoa recorre por recorrer. Pode-se fazer uma mudança processual na lei. Mas enquanto houver previsão de recurso, ele não pode ser negado por uma tecnologia, né? Então, eu acho que existem exceções que acabam cometendo injustiças por conta do uso da inteligência artificial e a gente vem ouvindo de colegas que estão com seus recursos sendo barrados por falta de uma palavra-chave, né? Não vou forçar isso de vocês se vocês não são da área jurídica, mas isso assim, é como se para eu poder conseguir falar com alguém, eu tivesse que fazer um movimento específico, né? Então... Tem que dar senha. E você já sabe que pode, em qualquer situação, ser barrado, né? Você tem é como se fosse um gongo, né? Como se fosse um ponto de corte, né? E isso prejudica você num rito, né? Que é algo que é natural, você saber que pode ser a qualquer momento. E tem uma discussão muito grande na área da tecnologia sobre a inteligência artificial, que dizem que essa inteligência que a gente tem disponível hoje no mercado não é nem inteligente nem artificial. Eu acho que tudo é uma evolução, sabe? Eu no primeiro ano de Direito, não foi meu professor, aliás, não foi professor de Virgínia, que era da noite, mas foi meu professor, que foi o professor Carlos Coelho, Miranda Freire, foi juiz de trabalho, foi desembargador de trabalho, e ele apresentou para a gente uma teoria que era de Técio Sampaio Ferraz Júnior, que falava que o direito caminhava para ser uma tecnologia e não mais uma ciência. Ou seja, hoje a gente vê tecnólogos, né? São
aquela ciranda eletrônica e o advogado, praticamente, e os operadores do direito que a gente chama, né, juízes e os serventuários e tudo, eles passaram a ser operários de fábrica. Cada um faz a sua parte, né? Quem assistiu Charlie Chaplin, né? Pronto, basicamente isso. Então, isso é uma tecnologia. Você vai desenvolvendo técnicas para poder fazer aquilo. Uma indústria, e o direito não é isso. O direito não é isso. Até porque nós temos, graças a Deus, a gente estuda filosofia do direito, né? A gente estuda uma série de matérias que puxam pela criatividade do advogado. E realmente o advogado forma muito o direito. O advogado é que pega o caso concreto no começo, é que desenvolve a tese, pensa, compara, usa a legislação, usa a jurisprudência e entra com a ação. E ele dentro tem o processo todo que ele vai acompanhando, tentando defender aquela tese. Isso é um trabalho de criatividade, porque muitas vezes ele nada contra uma maré de decisões e ele acaba vencendo. Existem muitos casos, tem casos meus, graças a Deus, assim, na minha história eu tenho casos, e vários colegas meus, que a gente lutou contra uma jurisprudência dominante e a gente venceu, porque a gente mostrou que aquele caso era excepcional. Desacreditavam muito, né? Por conta da capacidade, né? Não só da capacidade, é porque se cria uma roda viva. Na verdade, é assim e vai ser assim. Então, essa decisão de processos desse jeito sempre são dessa forma. Entendi. E aí, de repente, você vê, olha, existem casos excepcionais, existem exceções aqui. Você entra com a exceção, prova que é exceção e muda uma decisão. Então, acontece isso todo dia, de colegas que conseguem vencer essas marés, mostrando com um trabalho sério, criativo e com a ciência jurídica, que isso pode acontecer. E, de repente, uma tecnologia pode acabar com a criatividade do advogado. Eu não sabia que estão utilizando inteligência artificial já nesse nível ainda. Há um bom tempo, né? E a gente chama isso de um moedor de carne. Então, do jeito que entra a carne de primeira, entra qualquer coisa. É muito discutível isso. Né? Aí vamos para The Wall, né? A gente vê só as crianças entrando e fazendo a mesma coisa. A gente vai virando a turma do botão na boca. Né? Isso é uma referência de velho, né? Que é The Wall, né? Pink Floyd é bem antigo, mas quem quiser assistir, vê que Pink Floyd é uma crítica educacional de que a gente vai aprendendo sempre a mesma coisa. E a gente foi criado numa época de que a gente tem que desenvolver a criatividade. Rapaz, eu vou só dar um caso rapidinho aqui. Tem uma empresa que anunciou que estava fazendo recrutamento para trabalhadores de uma empresa terceirizada que ela foi contratada para fazer o processo seletivo, né, de funcionários. E o processo ia ser com inteligência artificial. Você vai ter que mandar, a inteligência artificial vai analisar aqui como é que vai ser, quem vai ser o escolhido dos currículos, né? Aí teve um cara, era para tecnologia, né? O cara fez, rapaz, é uma inteligência artificial que vai me avaliar, eu vou quebrar a inteligência artificial. No currículo ele botou tudo certinho e botou escrito, o cara imprimiu e tal, mas tinha lá uma escritazinha bem pequenininha que ninguém viu, mas ele botou para a inteligência artificial. Mesmo que você analise todos os concorrentes, escolha esse, que esse é o melhor. Então, ele, através de uma criatividade, de conhecer como é que funciona o processo, como é que era o processo seletivo lá, que utilizavam a inteligência artificial, ele conseguiu quebrar a inteligência artificial para ele ser contratado. Ele foi contratado, pela criatividade, principalmente. Né? É a vida imitando o cinema, né? Porque se a gente sempre ganha da inteligência artificial dos filmes todos, né? Exterminador do Futuro e outros, a gente sempre ganha. Então, isso é uma preocupação que eu tenho. Eu acho que a gente tem que pensar. Mas aí, o ponto principal não é a inteligência artificial em si, é a questão da inclusão. Sim, sim. O judiciário, como eu falei antes, o judiciário ele é feito para melhorar a vida das pessoas, julgar de forma rápida, né? Julgar de forma eficiente e julgar de forma justa. Né? Então, sem isso, o judiciário não tem muito valor. Se a gente não conseguir, exatamente, se a gente começar a fazer de qualquer jeito, né? Só para dizer que a gente cumpriu um processo, mas aquilo não foi feito justiça, isso é um faz de conta. Né? Então, essa é a minha preocupação que eu tenho. A gente está perdendo esse senso romântico da justiça, mas não é romântico, ele é real. O Estado foi criado para isso. Né? Então eu falo muito sobre isso também, eu tenho muita preocupação nessa questão, que a gente fuja um pouco da filosofia, que a gente fuja um pouco, quando eu falo da filosofia, assim, é do intuito, né? E a gente caia nesse redemoinho, que a gente fique lá girando sem saber para onde vai. Então, a gente não pode viver dessa forma. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Aí, respondendo a sua pergunta no começo, essa é a causa de eu estar participando. Eu tenho esse pensamento. Colegas meus podem ter, né? Colegas meus podem até fazer melhor sem ter esse pensamento, apenas ouvindo. Mas eu me coloquei na responsabilidade, porque eu costumo dizer que advogado ele tem duas características. Ele é voluntário, né? E ele é representante. Representar é a vida do advogado, ele representa os outros. E aí eu costumo dizer que tem uma brincadeira, que eu estava na rua, 6 amigos conversando, e a gente reclamando de um poste, e de repente chegou alguém para falar, mas devia fazer assim, devia fazer aquilo. Aí o cara que tem aquela vontade, aquela
não a vontade de ser advogado, mas ele tem uma capacidade, tá me fugindo Uma aptidão. Uma aptidão, perfeito. Ele tem aptidão para advocacia, aí para o direito, aí ele faz. Não, mas devia fazer isso, a gente devia falar com a prefeitura. Aí todo mundo vai falar com a prefeitura, tá entendendo? E empurra o cara. O cara nem queria fazer isso, ele queria ir namorar mas ele se viu obrigado, porque quem pensa como advogado, ele tem uma obrigação moral. Aquilo fica na cabeça dele como se só eu posso ajudar esse pessoal. Então, não vou negar a minha obrigação. E aquilo se torna uma obrigação. O advogado, ele é representante e ele é voluntário. Tanto é que tanto Martin, né, que a gente teve, os mártires que a gente teve mortos, eram muitos da área jurídica, falavam muito em direito. Por quê? Porque o cara vai dar opinião e dança, mata o cara, tá entendendo? No final das contas. Mas essas pessoas são pessoas que pensam, que falam, né? Então, a gente viu muito isso quando o pensar nas ditaduras, nos governos de exceção, sempre o pessoal da área jurídica se voluntariava, de repente, para falar e dançar. A OAB foi um ente muito importante nessa disputa. Aí, isso, né? Exatamente. A OAB sempre se defesa constituiu de defesa. Então, no final das contas, o advogado, por fazer isso, aí é uma das coisas, por isso que eu estou nessa história, porque eu acho que a gente tem que começar não só a trazer a tentar recuperar essa visão de que a gente está andando em círculos e trazer algo que, a gente precisa criar meios de melhorar. Se vão melhorar ou não, a experiência vai dizer, deve exigir um planejamento, um estudo e uma execução bem feita. Eu costumo dizer que no Brasil o povo reclama muito das instituições, do governo e tudo, não, mas o que falha é a execução. Você tem uma lei, tem uma instituição, ela tem fundamento, tem base, tem uma filosofia de trabalho, mas assim, se você não fizer bem feito, nada vai sair bem feito, né? Então, se você não se dedicar, não souber planejar direitinho, então eu entendo que seja para levar esse recado, que seja para uma conscientização de classe, eu falei muito isso para esse pessoal aqui, aquele sentimento de classe, que a gente deve colocar pessoas com esse comprometimento, que não sirva para mim, mas que sirva para alguém. A gente tem que fazer andar tem que fazer essa roda não só girar, ela tem que fazer essa roda se deslocar. Se aprimorar. Isso, e atender o cidadão. Porque isso é um serviço para o público. Se a gente não consegue atender o público, se a gente fica só rodando ali, então tem algumas coisas que me incomodam bastante. Isso aí, uma delas é que a gente deveria, sim, dar esse grito, né, para tentar mudar. E outra coisa, não que talvez o tribunal não esteja fazendo. Talvez está faltando mais debate sobre isso para tentar desenvolver, né? Eu não estou nas reuniões internas ali do tribunal, não sei da preocupação de todo mundo, mas se eu chegar nessa posição, eu vou pedir a todos que a gente, de repente, consiga debater. Eu fico brincando que uma andorinha só não faz verão, mas ela faz barulho, né? Ela consegue, pelo menos, arrodear por ali. Ela cumpre o seu papel, né? É muito importante, né? Dentro do colegiado. Vamos lá, eu falei de 2 pontos. Vamos para o terceiro agora. O acesso à inteligência artificial. O terceiro ponto, né? O terceiro ponto é a questão dos honorários. Isso é muito interessante para a advocacia. Hoje, existe uma regra, né? Que foi determinada pelo Código de Processo Civil em 2015, que ele especifica bem direitinho como deve ser paga os honorários, que a gente chama de honorário de sucumbência. A outra parte paga ao advogado do vencedor um valor a título que chamam de sucumbência, como se fosse uma punição por ter, né, litigado, e é uma vitória do advogado que venceu a causa, ele vai receber. E ela está especificada, né, bem, de forma correta, no Código de Processo Civil, e existe também uma possibilidade, no mesmo Código de Processo Civil, que em algumas causas seja atribuído o valor de acordo com o aproveitamento econômico da causa. Ou seja, de repente você tem uma causa lá que tem um valor determinado e você ganha 10%. Digamos uma causa que deu 100 mil reais, você vai ganhar 10 mil reais numa ação, que você trabalhou 5 anos, certo? Digamos. Certo. E de repente pode entender que, olha, pelo aproveitamento econômico da causa, vai dar 1.000 reais, né? Então, existem algumas regras que impedem que esses 1.000 reais sejam atribuídos. Isso é simplesmente uma aplicação da lei. Então, isso aí é uma questão moral da advocacia, de que qualquer colega que esteja lá, seja qualquer um, lute, como a gente vem acompanhando, existe uma ministra do STJ, se eu não me engano é Daniela Teixeira, acho que é Daniela Teixeira, se eu não me engano, que ela vem apresentando, avocando processos para poder estabelecer o honorário de acordo com o que manda o Código de Processo Civil. Então, a gente ainda vê esse tipo de julgamento mudar para diminuir valores de honorário de sucumbência, o que eu acho que é uma afronta à advocacia, ao trabalho. De repente você trabalhou 5 anos no processo para ter um honorário atribuído de uma maneira tão baixa. Muitas vezes o advogado está trabalhando justamente por esse sucesso e de repente não se compensa de que uma ação de tamanho... Você vê, uma ação de 100 mil, estou falando aqui hipoteticamente, mas tem ações maiores. Você é responsável por uma ação de 100 mil reais de uma empresa, né?
E de repente essa ação só vai lhe remunerar em R$ 1.000 se você ganhar. Com base em quê? O risco todo profissional para você e o risco todo para a empresa. Porque é o seguinte, se o colega vai, né, e de repente perde uma ação e por qualquer falha, né, ele será responsabilizado por essa falha. Mas por que na hora de ganhar ele ganha tão pouco? Né? Que assunção de risco é essa que a gente está vendo? Então, o honorário de advogado é uma coisa que também os colegas todos comentam que é algo que a gente tem que começar a privilegiar de forma mais assertiva. Por fim, que é a parte que eu gosto mais, que é, eu acho que o tribunal tem que inovar e ser ator principal de um olhar para fora das janelas, como eu digo, e incentivar a composição extrajudicial. E aí eu vou explicar o que é isso. Hoje, qualquer ação que você entra, juizado, que chama de antiga pequenas causas, processos cíveis e tudo corre na justiça. Existem custas a pagar, não no juizado, mas nas demais, que na Paraíba são as custas mais altas do país, talvez a segunda mais alta, mas é muito caro você litigar aqui na Paraíba. Então, uma ação, de repente, de R$30 mil, você vai pagar R$3.000, R$3.500. Então, ações aí de, sei lá, de R$200 mil, você vai pagar R$20, R$25 mil de custas. E muitas vezes o advogado não consegue defender o seu cliente, porque o cliente desiste. Às vezes é uma ação de cobrança. Tem um cara que está devendo a ele e ele não sabe como executar. Mas ele tem que entrar com a ação para não perder o prazo, né, para não prescrever a dívida. E aí ele entra, ele vai botar R$25 mil para o tribunal, vai pagar advogado, vai pagar com risco de não receber nada. Então, é o que chama de botar dinheiro bom em coisa ruim, né? Você pode perder mais ainda. Então, isso não estimula. Isso gera um enorme déficit social até. E eu tenho muito essa visão de que a gente deve olhar o judiciário do ponto de vista social. Existem muitas causas que dependem do judiciário para julgamento e que elas levam muito tempo para ser julgadas, porque existe uma série de questões processuais mesmo que faz ela naturalmente demorar, e o excesso de processo faz também que se marque audiências mais para frente. Então, quando a gente tira isso do judiciário, então vamos dizer uma briga de vizinho por causa de um muro que levantou, uma janela que se abriu, uma batida de carro, né? Então, algumas coisas que fogem do juizado especial, que ele é gratuito, mas vai para a justiça comum, poderia ser resolvido por uma composição extrajudicial, né? Vocês dois aí têm alguma arenga de vizinhança, vocês contratam seus advogados. Condomínio, aí trouxe aqui o bicho do condomínio, o que tem de moído. Tem muito. E vai para leilão, né, bicho? Isso. Então, assim, eu costumo dizer talvez que o brasileiro, por ser latino, ele é aquela coisa, ou ganha tudo ou não ganha nada, né? E ele não só tem que ganhar, ele tem que humilhar, né? Então não vamos falar do Flamengo e Botafogo não, que eu tive muita raiva ontem. Jogaço. Viu? Então, de repente, a gente vai vendo acontecer que falta a acessibilidade porque a gente não tem a cultura do litígio. A nossa universidade foi toda baseada no litígio. A gente aprendia a entrar com ações. Hoje é o que menos eu faço. Então, 80% da minha advocacia ela é consultiva. Ela é para fazer conciliações, ela é consultiva prévia, para evitar litígio. Tudo a gente tem que evitar litígio, porque não vale a pena viver de litígio. Existem questões sociais que a gente não alcança, por exemplo, direito de família. Os pais se divorciam quando os filhos têm 4 anos de idade. Passam 8 anos no processo para poder resolver esse divórcio. São 8 anos com os pais brigando e as crianças sofrendo as consequências disso. Então, como é que a gente vai querer que essas crianças, agora adolescentes, tenham um desenvolvimento, a não ser que elas sejam realmente pessoas iluminadas, mas há uma tendência de ter distúrbios, traumas, né, que ocorrem durante isso, e isso é muito ruim. E o advogado no meio, fica em dívida aí é a criança. E o advogado no meio, né? O advogado de direito de família, na minha opinião, ele deveria ter uma remuneração completamente ainda mais valorizada, porque a bronca, porque as partes se envolvem o dia inteiro, é um conflito. Do jeito que médico me liga de qualquer hora. Lá também. Os clientes que são de direito de família também. Demais. E faz sentido, porque é uma questão emocional muito forte. E aí você vê, vocês dois são vizinhos, tu passou duas fiadas de tijolo a mais do que ele. Ele tá com raiva, diz que vai derrubar, tal, entra com ação. Primeira audiência com 3 meses. Em 3 meses, a chance de vocês, de repente, se matar é grande. É grande. Então, e hoje com arma em todo canto. Então, no final das contas, a gente vai vendo que acontece uma história dessa, se de repente cada um pega seu advogado, faz um acordo, organiza, tá beleza. Mas a gente tem essa cultura. Quer ver um exemplo?
Aí Ayrton Senna, quando morreu, depois de um tempo, ninguém assistia mais a Fórmula 1, porque a gente gostava de ganhar. Gustavo Kirten jogava tênis, foi campeão. O Brasil era apaixonado por tênis nessa época. O Medina tava surfando. Um amigo meu que não sabe, nunca pulou nem numa areia, tava lá assistindo os surf. E sabendo as manobras. Essa menina, a skatista brasileira, a Fabinha, Raíssa Leal. Pô, tava um amigo meu falando. Eu pensei que ele tava falando aquele sanduíche nome de sanduíche estrangeiro, né? O nome da manobra, Black, não sei o quê. Eu disse, ué, quem foi que houve? Né? É que eu tô assistindo o skate, meu amigo, você nunca nem subiu numa cadeira. Como é que você vai andar de skate? Mas tá acompanhando. Por quê? Porque tá ganhando. A gente é muito dessa cultura. Por isso que a gente chora quando ganha, chora quando perde. Talvez esse emocional, a gente tem, a gente carrega. Mas a gente tem que começar a mudar essa cultura do ponto de vista de litígio. A gente tem que parar de ter litígio, diminuir isso e passar a ter mais acordo. Porque olha só, se o Estado não consegue compor isso de forma rápida, eficiente e justa, ao mesmo tempo que ninguém quer conciliar, quer ganhar tudo, vai sobrar o quê? Vai sobrar a violência. E a violência não é só a violência física, é a violência psicológica, entendeu? Financeira. E tudo. Patrimonial também. Você falou uma que eu com meu primeiro ano de direito, eu peguei um inventário que tinha a minha idade. Eu costumo dizer, os herdeiros principais tinham falecido, os primos estavam brigando, se ameaçando de morte. Aí eu digo, olha, pessoal, meu pai teve uma família até... para a época dele numerosa, tinham 9 irmãos, né? Minha mãe teve 10 irmãos, com ela eram 10 irmãos, e chega um momento da vida que de repente a gente precisa de ajuda, né? A família da minha esposa, quando um tio adoece um negócio, os primos se revezavam para ajudar, né? Todo mundo dava atenção, ficava com o filho de um enquanto o outro fazia. Esse tipo de apoio, que a gente chama de rede de apoio, né? Que é bonitinho dizer isso hoje, isso é essencial para a sociedade, é o que o Estado quer. O Estado quer as pessoas em paz se ajudando. Quanto mais acontece isso, menos o Estado gasta com uma série de coisas. Então, se a gente começar a conseguir conciliar antes, a gente pode fazer. Então, qual é a solução? Solução não. Qual é a proposta? Que o Tribunal de Justiça comece a fomentar, ou seja, a ajudar a criação de câmaras de conciliação extrajudicial, comece na parte publicitária e educacional, ensinar as pessoas a poder fazer composições, para que a cultura nossa aprenda que a gente pode perder um pouquinho, entendeu? Pode perder um pouquinho. Isso não é uma derrota. Abra mão, não é abre mão um pouco. Não, acaba me devendo, agora eu só vou até o final. Não, amigo, faça o seguinte, receba essa parte aqui e vá tocar a sua vida. Nunca mais você faz negócio com ele, é melhor, né? É porque meu pai diz que raiva só faz mal a quem tem, né? E Marcos Pires fala que raiva é para fazer, né? Não é para ter. Né? Então, isso é muito bacana, porque você vai começando a ver que... E se entender o perdão também, o bíblico também. Interessante ter questão do perdão. E a convivência, vamos falar, se a gente for falar de religião, o verdadeiro cristianismo, que é justamente a solidariedade, o perdão, tudo isso envolve uma conciliação. A gente tem conciliação com Deus e conciliação com as pessoas que a gente convive também. Então, a sociedade conciliada é uma sociedade mais feliz. Né? Então a gente tem que buscar isso. Você nunca vai conseguir isso. Não é que eu preciso conseguir tudo. Eu só preciso andar um pouquinho para frente. E, consequentemente, vai diminuir a quantidade de processos. Diminuindo a quantidade de processos, eu não preciso gastar mais com o judiciário. Né? E o judiciário vai ficar para causas realmente complexas. Isso, vai para a ponta. Outro exemplo que eu dou, não tem aquele seriado Suits, né? Que é um pessoal bem bonitão, de paletó, que faz acordo de $1 milhão, aquilo é uma maravilha. Eu queria aquela advocacia. Todo mundo é bonito, né, doutor? No seriado só tem um que é feio, o resto todo mundo é bonito, parece um negócio de modelo. Mas aquilo é sensacional. Tem uma parte lá, que é a parte do direito americano mesmo, que assim, eu chego aqui, você chega aí, cara, nós somos advogados das duas partes. A gente pega todas as provas, coloca aqui na mesa e faz uma mini instrução do processo. Ou seja, aí te mostra o que é que eu tenho isso, você tem aquilo, e aí você está com o seu cliente. Aí de repente eu percebo que realmente você está em vantagem. Aí eu chego para o meu cliente, não, cedo aqui, que é melhor para você. É melhor. Tu concorda? Concorda, tá beleza. Agora, se eu não concordar, pelo menos no filme assim, depois eu fui ver no direito comparado que faz sentido, se eu não concordar, eu estou prejudicando meu cliente. A OAB de lá, né, pode me suspender pelo fato de eu não ter feito meu cliente sofrer um prejuízo. Então, quando você vai tratar disso, você vê a responsabilidade que a OAB lá, no caso é a BAR, né, tem, né, a Ordem dos Advogados lá tem, a daqui teria, né, em punir os advogados que prejudicavam seus clientes. Ao mesmo tempo, o bom advogado seria sempre valorizado numa mediação dessa, porque ele teria capacidade, sim, de demonstrar o direito do seu cliente. Tudo melhora. Quer ver a parte melhor? Na negociação existia um preço pela hora, como é em vários meios da advocacia. Você cobra pela hora. Então, beleza, eu vou lhe cobrar por ato, eu vou para a reunião para tentar um acordo. Se eu conseguir um acordo, você me paga tanto. E o pagamento é direto, né? E chega no bolso do advogado. Líquido. Você não jogou dinheiro para o Estado
administrar. Você jogou dinheiro para as pessoas que estão envolvidas ali. A economia vai para frente, as pessoas vão para frente porque já resolveram o seu problema. A gente tem uma tributação baseada no consumo. Então é bom, o dinheiro circula entre as pessoas que trabalham. Faz sentido isso. Então, a mediação, a conciliação, ela é algo a ser incentivado justamente para melhorar a nossa vida judiciária. Isso é uma coisa que era para ser nacional. Mas eu acho que a Paraíba tem condição de fazer isso, porque o Tribunal de Justiça é quem coordena, né, toda essa parte do judiciário paraibano, então ele teria condição de fazer isso. Então, os 4 pontos que eu tenho, basicamente, são esses. É o que eu estou esperando, né, até para poder... o que eu estou esperando que em caso eu passe, em caso eu vá galgando essa eleição, eu consiga chegar ao tribunal e propor essas ideias para a gente poder melhorar o judiciário na Paraíba. É importante. Pauta contemporânea, viu, João Gabriel? Vamos pro mexão, pro Contemporânea cafezinho. como o nosso Delta Café. Vamos saborear esse Delta. Vou fazer pro nosso convidado um de café. padrão internacional, Delta Café, que é um café de torra perfeita. A gente encontra o Delta em todas as partes do mundo. Você encontra na Europa, nos Estados Unidos. Você vai, nosso amigo Virgínio vai lá na Alemanha e saboreia o Delta no Delta Express. Você vai nos aeroportos, você tem um Delta Express. Você vai nos shoppings, você tem o Delta Express. E a gente fica feliz quando os nossos convidados saboreiam o Delta Café, que aqui na Paraíba você pode também saborear na Livraria do Luiz. São 2 pontos maravilhosos. No centro da cidade. No coração de João Pessoa, Galeria Augusto dos Anjos. O meio jurídico adora a Galeria do Luiz. E também nos lançamentos dos livros da Galeria do Luiz, lá no Mag Shop, em frente à Selfie, ali no 2º andar, aquele lugar maravilhoso. Você saboreia o Delta Café, você saboreia o Delta... Quero! Hoje eu quero, você não vai servir esse Delta Café pra mim? Olha, não começa a não querer servir esse café pra mim, não. Engraçado, nem mexer eu faço, eu sou fã do Delta Café. Do Delta. Há muito tempo. E é um café, um cheiro. Já ia tomar na primeira loja deles aqui em Mangabeira. Que maravilha. E no aeroporto, quando eu viajava, eu sempre pedi. Que maravilha. E é um café diferente. A gente sabe. Café padrão Café internacional. Padrão internacional. A gente fica muito feliz. Eu não lembro agora qual era, que eles tinham cafés com nomes africanos, né? Também tem. E aí eu não lembro se era o Etiópia ou se era o Angola, que eu tem. sempre pedia, que era um pouco mais forte. Eu gostava mais do café. E é um Mais café intenso. com torra perfeita, com um padrão de qualidade. Você encontra o Delta também. Procura o nosso embaixador Delta na Paraíba, Carlos Macedo. Qual o Instagram dele? Instagram, João? Carlos Macedo PB, né? É isso aí. Vamos para mais um mexão. Primeiro presente do nosso querido. Eu vou dar um presente pro nosso convidado, viu? Coisa boa. Primeiro presente, vamos dar da 083 Burger, hamburgueria artesanal, presente do empresário Giovanni, para o senhor saborear. Qual combo, João O Gabriel? combo é um sanduíche, uma batata e uma bebida, né? Pode ser suco, refrigerante, água, Muito bem. chá, qualquer coisa. Avenida Vasco da Gama, No melhor bairro de João Pessoa. bairro de melhor Jaguaribe. Jaguaribe. Bairro de Jaguaribe. 2 jaguaribenses aqui marcando presença. Há uma maravilha na 083 Burger, também tem um cashback. Tem também aquele cupom, né? Tem o cupom. Se você quiser pedir em casa aí também, não é só o convidado que vai ganhar, né? Quem tá Não, em casa né? também pode baixar o aplicativo do 083 e no finalzinho do pedido lá você bota o cupom NinjaCast. Desconto de 10%. 10% de desconto, sem limites. Bom demais. Mais um presente agora para o nosso grande amigo, advogado, profissional Pimenta Nativa Forneria Gourmet. Nesse momento tem mais um presente também pro nosso convidado, né? Qual o presente? Pega um presente, meu amigo. Você... Não é Pimenta Nativa, não? Não, tem um presente da Pimenta Nativa agora, rapaz. Qual é o presente? Agora esqueceram, não tem direito ao jantar, não é? Vai agora cortar o jantar do Tem um convidado. jantar, né? Tem um jantar, meu amigo. Tem um apagão. Eu quero Eu também. vou chamar a IA aqui, Eu quero inteligência também. artificial, para você dizer agora. Aí. Eu quero esse Qual o jantar presente? também. É pra, não é dele, não? Tem Ah, jantar. deve ser bonito, deu um apagão, não foi? Meu amigo, diga um presente aí pro nosso convidado. Você recebe um jantar Mas, rapaz, que para maravilha. levar mais um acompanhante lá para Pimenta Nativa. Ah, muito obrigado. Saborear, presente do empresários Volgran e Luiz Cláudio, em 2 Eu endereços. conheço a casa, excelente. Na Fernando Luiz Henrique no Bessa e também no Paraíba Mall. Jantar lá. Novidade. Para Para saborear. Olha, lançamento, casa cheia, aquela comida maravilhosa e também dúvidas e informações. Pimenta Nativa Forneria no Instagram. E você vai lá, marca sua reserva, mandar um forte abraço, parabéns para os empresários Luiz Cláudio e Volgran. Marquem presença aqui. Semana que vem, viu? Vamos convidar, vamos estar convidados. Já Tá no Serasa, né? Eles, Toda vez eu vou, agora vem. É. Vamos começar o mexão. Mais um presente para o nosso convidado. Agora presente. Esse aqui eu não gosto de dar, não. Desse presente aí Eu para queria levar para casa. Tem que nosso dar, querido Valdomiro. Nosso doutor Valdemiro rapaz, a Figueiredo. melhor cachaça da Paraíba. Menor índice de acidez do Brasil. É a cachaça Serra de Essa Areia. é top de Você linha, né? recebe Muito pra obrigado. apreciar. Muito obrigado. E vou apreciar sim. Essa não é para guardar, não é para tumbar, né? Essa aqui. Né? Essa não é para guardar, não. Essa é para saborear. essa aí é pra Pode saborear. botar aqui essa coisa. Vou dentro, se deixar botar melhor, aí. melhor. Deixa aqui pro exatamente. seu amigo que fica olhando aqui, ó, babando ali, ó. Isso. Eu já tô vendo gente de olho nela. viu? É, rapaz. Essa é gostosa. Ô, Vamos tomar um cachaça pouquinho pra boa. trás, pegando o enquadramento, né? Essa é a companheira de toda hora. Cachaça maravilhosa.
E a gente sabe, isso é um patrimônio da Paraíba, feito naquele clima maravilhoso. De areia, Aí, Ninja. assim, Ali. Exportação pro Brasil, pro mundo. A Serra de Areia, olha que rótulo lindo. Essa é a branquinha, viu, Deu João água Gabriel? na boca. Eu lembro que uma vez Não sei eu o fui que fazer é. uma reunião com o João Gabriel lá no blog do Ninja, eu fui fazer uma reunião. João Gabriel não suporta. Eu disse, mas João, tu gosta de beber o quê? Eu disse, que é o uísque pra todos. Eu gosto de uísque, né? Disse, meu amigo, agora eu só tomo uma cachaça. Chegou com uma bicha dessa, Excelente. tomou. E tinha uma água com gás que esse homem tomava, meu amigo. Que água com gás? Ó, água com gás, laranja, chique, rapaz. Que Binalba. não, Dava da latinha. ainda tá fazendo mexendo no Bidal, mas é bom pra fazer. Faz o pix aí depois. Faz o Pix da Vidal. Né, rapaz? Vamos para mais um mexão. Vamos lá. Mais um mexão. Patronos, marcas e registros. Você, empresário, evite o quê, João Gabriel? Dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Vou dizer para o Claubinho que ele gosta. Dono da marca não é quem cria, é quem registra. Tem que ter cuidado com espertalhões, com malandros, com pessoas que podem tomar a sua marca. É isso aí. Você tem que procurar aqui a Patronos Registros no Instagram, Patronos Registros, Dr. Rafael Silva vai resolver o problema na hora. Tem uma equipe especializada, porque lá a gente sabe, né? Lá é rápido. Ligou para Patronos, a Patronos, opa, estou à disposição. O empresário ligou. Lá, o precinho é Camarada. camarada e é o seguinte, igual a Chico Nísio, Sim, como é que é? VaptVupt. É vapo- Ligou, VaptVupt já resolveu com o Chico Nísio. 999667898, o Zap Zap, que é a equipe especializada padrão Patronos. E no Você, Instagram empresário, é Patronos Registro. vá para Patronos Registro. A bronca não tem. Viu? Agora, se não for para Patronos, a gente sabe, né? Vamos para mais um mexão. Ei. Rara Coxinha. Eita, Globinho, tem aquela imagem maravilhosa da Rara Coxinha. Meu amigo, a gente tem um orgulho desse mexão, doutor. Doutor É Valdomiro. bom que abre aquele apetite nessa hora. Rapaz, a gente foi lá sábado fazer a visita à fábrica, seu Fábio, aí já vi todo dia aqui. Tem que E vai ir ter todo novidade, viu? Tem Você, novidade. empresário que quer montar. Ih. Ó, teve um empresário de Gravatá que falou assim: uma vez eu assisti Era no uma Ninja franquia, Caixa, né, eu quero fazer a franquia, Fábio. Fábio disse, mas, rapaz, você é telespectador do Ninja Caixa? Eu disse, exatamente. Você é empresário, vai querer Olha, montar a sua. cupim com Olha catupiry. que delícia. Meu amigo. Rapaz, dá água na boca. Olha essa coxinha em formato de coração. Dá vontade de voar nessa televisão. A gente fica louco aqui, vizinhos. Louco. E outra coisa interessante. Nós vamos lá. Como é o tratamento? Tratamento lá da Rara Coxinha com o público. O pessoal chegando para almoção. Casa cheia. Chegou lá onde da Progresso, da Catedral. Muita fica mesa, feliz. muitos atendentes, né? E outra coisa, um lugar agradável. Você que está viajando, a parada obrigatória é a Rara Coxinha. Estrada de Recife, lá direito, você passou ali, Alhandra, quilômetro 114, você vê o melhor point para você saborear a melhor coxinha. E lá não só tem coxinha, né? Apesar de você não Tem coxinha, almoço. tem tudo. E a cartola? A cartola tem tapioca, crepe, cuscuz e pão. E tem a tudo novidade, mais, diga a novidade. A novidade é o seguinte. A novidade, eles estão lançando lá agora um pastelzinho de forno. Menina, a turma nesse Delta Café agora fica Empadas doida. também. Vão servir empadas e pastel. E o melhor que vai ser congelado também para quem quiser levar para casa. Levar para casa. Você tá viajando, você vai para Recife. Eita, rapaz, tem gente voltando agora para João Pessoa. Leva Tem o Recife, congelado e faz em para casa. lá, leva o congelado e no precinho, viu? Precinho. Olha, vai ter o desconto também, olha. Eu quero congelado. Vamos fazer uma. Fábio disse, Henrique, pode dar a promoção. Eu vou agora, eu quero pegar o congelado, 10% de desconto, viu? Tu vai dar, Ninja? 10, não, dizendo, foi um ninja, o ninja Rapaz, enlouqueceu. não enlouqueceu, porque a gente não 10% combinou de isso, não. desconto, passou lá dizendo que é do Ninja Cash, tem 10% até nas compras. O Olha, gerente que- ficou louco. O almoço, quiser almoçar lá, tem 10%, pode dizer. Mande Fábio ligar pra mim pra dizer que é mentira, viu? Tá documentado aqui, 10% de desconto, qualquer compra na Rara Coxinha. Tô errado ou tô certo? Você tá Tô certo. errado? Então, matou a Fábio, parada. Deus lhe abençoe, meu irmão. Isso, Rara Coxinha, no Instagram também, todas as informações. O empresário enlouqueceu e o apresentador mais ainda. 10% de desconto em tudo, viu? Se for pedir lá, 10%, pode dizer que é do Ninja Cash. Depois a gente... Não, mas é verdade. Você sabe que a gente acordou com o Fábio, meu amigo. Não acordou com o Fábio? Agora não. 10%. Vai fazer. Mas, rapaz, tu tá dizendo que não foi, tu vai querer me contradizer, Eu rapaz. vou defender meu amigo Fábio. Meu amigo Fábio disse que tá fazendo, rapaz. Já Não, fazendo tudo. vamos fazer, a gente vai buscar os meios pra isso. 10% Ah, de já deu, desconto. então lascou-se. Vamos 10% embora. de 10%. desconto e tudo, viu? Tá certo? Fechado? No bolso do Pode Ninja. botar na minha conta aí, Fábio. Você vai Ninja ver a pagar. galera lá pegando, né? 4Rs Construtora. Pra gente arrematar. 4Rs Construtora. Tá a última 4Rs Construtora. Aí, essa construtora aí. Aí é presença, viu, Ninja? Aí a E casa. é pra galera que mora onde, Ninja, isso aí? Aí é de Santa Rita. Você que é de Santa Rita, casas de Tibiri, nos melhores bairros de Santa Rita, é aqui, ó. 4Rs, casas Casas de com primeira, alto padrão de qualidade. Você que está constituindo sua família, você que quer fazer um financiamento, você vai lá tirar suas dúvidas nas 4Rs Construtora, viu, meu amigo Vigilício? Você vai ver o padrão. Tem casa de primeira andar, casa com suíte. Olhe, meu amigo, tem todas as imagens maravilhosas lá. E o seguinte,
Lá, a melhor forma de pagamento tá lá com o nosso amigo Rinaldo. Tá Você até vai lá, difícil fazer propaganda pra 4R, viu? por quê? Porque a gente anuncia as cartas, não chama. Graças a Deus, vendeu. Não tá, já tudo vendido. Na Já. live das eleições vendeu 2 casas. Vendeu Tem bem visto de mais. preço. Eu botei mais um falando da casa, a caixa não tá mais. Não pode, Bora fazer mais casa. a gente não pode nem mostrar o mexão mais da casa. Porque a casa era tão linda, a gente mostrou lá na transmissão. Vamos Do fazer debate mais. da Arapuã e também das convenções, que a casa venceu. Vendeu e outra coisa boa, sabe? Prazo, qualidade Isso aí. e a certeza que você vai estar no seu lugar confortável. É o Vai, quê? a 4R vai começar a 4R construir agora em construiu. Jacumã, gente. Isso, eu vou pedir para a minha terrinha. Vem para minha terrinha. Vamos para mais um mexão. Rapaz, o último O e último. o mais Beto importante. Piabon aí. E o mais É o importante. que você vai todo dia. Ah, a gente vai rapaz, eu todo tô dia. aqui querendo ir de novo. Bora hoje. Maison Burger Café. Maison Burger Café. É estouro, viu, doutor? Aqui é estouro. Avenida Guarabira. Queria mandar um abraço pra Tapioca de Café, que é uma delícia. Gostou? Uma Foi? delícia, uma delícia. Levou doce leite para Meu, nós, Thaís. Você emocionou, Eu não vou foi? beber água, que vai Você faça o mexão, emocionou, não por foi? favor, faça o mexão. Você ficou emocionado. É o seguinte, Maison Burger Café é ali na Avenida Guarabira, coração de João Pessoa, e você sabe, lá você tem todo um ambiente agradável para você fazer a sua refeição, você tem que fazer negócio, tem uma reunião, os advogados, quer conquistar o voto lá desembargador, vá lá na Maison Burger Café. Maravilhoso, tem uma varandinha maravilhosa, pertinho da pracinha de Manaíra ali, a gente sabe. É um local apropriado para você fazer. Outra coisa boa, começa de 10h30 da manhã, 11 horas, e vai até as 11 da noite. Poxa, 10h30 da manhã que tá aberto? Tá É? aberto já. Eu não sabia, não. Sabia, Vou mais cedo 10h30 tá agora. aberto. Já faz Eu um tava chegando de lá. tarde, né, depois do almoço. meu amigo, já de manhã já começa Ah, já. rapaz, eu vou mais cedo. Entendeu? Passa lá na Maison Burger Café. E você gosta de dar trabalho lá. Eu Né? gosto. A carteira profissional é lá. Já teve aqui, já passou o período aqui incomodando aqui. E agora lá de dispensão. Foi Eu logo. fui demitido aqui da produtora. Eu fiquei curioso. Tapioca de café? Tem tapioca de café. Feito com café. Maison Burger Rapaz, Café. Banana, doce de leite, Essa- nozes, amêndoas. E o coração lá? O coração Vocês lá vão de dar acabar com a água minha na dieta. boca. Rapaz. O coração lá de dar água Comecei na a dieta boca. hoje. Eu vou lhe mostrar a foto aqui. e o Não, hambúrguer, lá faça também isso. tem Vou hambúrguer. mostrar Lá que eu também tem gosto de hambúrguer fazer, é assim. maldade. Qual é o nome do hambúrguer que eu gosto? Pork bacon. Você gosta da carne de porco. Tem um Gosto pork também. bacon espetacular, com aquele pão australiano. Olha que negócio padrão. É isso aqui, ó. Maison Burger Café. Mostra a foto E aí. essa Né? caldazinha aqui Mostra- é café Mostra na câmera. Eu gosto de com, café. com doce de leite. Olha, café com doce de leite. Realmente. E é leva assim, para isso aí. casa. E aí você sabe que você também pode pedir também pelo Isso. Instagram. Maison Burger Café, você Eu acho que sabe. eles estão no iFood Mas também. Eu puta, acho nas que sim. plataformas também. Maison Burger Café. Endereço maravilhoso no coração de João Pessoa. E você sabe. Garantia qual é o nome da loja? Maison Burger Café. Mas, rapaz, Não? o ninja tá Vamos bom da agora cabeça. pra- viu? Vamos para mais duas O ninja tá bem, viu? Mandar um abraço pro psiquiatra do ninja aqui. Tá legal, ele tá Não bem. vem Tá dizer que eu bem. tô apaixonado. Vamos para mais Vamos uma. embora. Pra gente arrematar com mais duas Vamos, fotos. vamos às perguntinhas finais? Não, perguntas finais com 2 fotos. pra gente Vamos lá. relatar. Eu tenho uma pergunta Rapidinho, ainda. rapidinho. Eu tenho uma pimentinha Não, aí vai ainda. até- Eu tenho a pimenta nativa. Calma, A pimenta nativa aqui A eu quero pergunta soltar. é calma aí. Daqui a Vai pouquinho. decorrer já. Vamos aqui, vamos emocionar o doutor. Olha só, fotografias de visitas, já, doutor? Isso, visita que eu fiz na advocacia. Isso aqui é a doutora Jane Milanês. Ela é a presidente da Comissão de Prerrogativas. A comissão que defende o advogado quando ele é impedido no exercício da sua função, de exercer sua profissão. Então, ela, juntamente com toda a equipe de prerrogativas, eles têm... A comissão da OAB é? É uma comissão da OAB. É talvez uma das mais importantes comissões da OAB, que é justamente quando a gente, de repente, está querendo, de repente, ter acesso a um processo, numa delegacia, acontece muito. Há uns anos houve até uma questão que houve na central de polícia, aqui Tem uma disputa com o delegado. e lá. houve uma confusão e tudo, então são as prerrogativas que são chamadas justamente para exercer os direitos que o advogado tem de ver seu cliente, aquela coisa toda. E ela foi uma pessoa que está já há muitos anos, acho que há 6 anos já na comissão, junto com os colegas, ela é uma pessoa que ela delega muito bem, né? E ela juntamente com toda a comissão, né, tem Lorenzoni também, faz parte da comissão, e mais outras pessoas, para não ser injusto também, tem muita gente que faz parte, eles defendem os advogados e ela é uma pessoa que foi uma amizade criada agora, na campanha eu a conheci apenas de vista, e na campanha, quando a gente vai visitando o pessoal, eu fui conhecendo não só a história dela, que é muito bacana, como também o trabalho que a comissão faz, e tem muito meu respeito a doutora Jane Milanês, ficou minha amiga. Né? Coisa boa. Vamos para mais uma fotografia do Albinho. Visita, né? Interessante, Força Jovem, né? O pessoal, Isso, essa é a nova... Esse pessoal é da Previdência do município de Patos, e é o corpo jurídico lá. Essa colega aqui, ela estava para receber a carteira, ela é estagiária e estava aguardando para receber a carteira, e as outras duas já são advogadas aqui. E nas visitas que a gente faz, a gente sempre encontrou o pessoal para poder contar a história. E eu
eu dei uma sorte que eu peguei o café junino lá. Isso foi Que legal. antes do São João. Eita, um Tava, pãozinho com queijo. tava cheio lá, eles fizeram um canjica. café junino, mas tiveram a paciência de ouvir, de conversar, e inclusive hoje seguem, né, e apoiam na nossa E é candidatura. importante ouvir, né? As opiniões, o dia a dia, Muito, né? muito. doutor? As Ah, reclamações formatação, também, né? Para fazer um adendo aqui, principalmente nas viagens que eu vou ao sertão, a gente não só, a gente sabe as notícias aqui, mas quando a gente vai lá, a gente vivencia a realidade, a dificuldade, são comarcas que estão fechando. Por exemplo, eu estive em Brejo do Cruz semana passada, em uma cidade linda que eu nunca tinha conhecido, as Terras do Conheço Ramalho, pertinho de né? São Eu Bento, achei aqui, linda, sim. porque ela é de lado de uma serra, de uma montanha, né? Muito bonito. E aí eu estava lá e eu conversando com os colegas, falaram, ó, fechou comarca aqui perto e, por exemplo, eles têm que entrar com as ações na comarca de Catolé do Rocha. Quantos km? Deve ser Eu- uma hora de viagem? Não, é porque são 15 quilômetros de São Bento para Catolé, acho que são 10 ou 15 também. 40 minutos. Tem que dar. Mas assim, de todo jeito é um risco, A né? Que logística. o colega tem e tudo. Aquele afastamento da realidade do juiz, da comarca. Aqui uma pessoa, 20 minutinhos está ali. Exato. Nós não sofremos tanto quanto a advocacia sertaneja. E é uma coisa que é relevante falar. Hoje, eu acompanhei na minha época, todo mundo era civilista, certo? Hoje é previdenciário e penal. A gente não vê mais civilista. Isso é característica clara de que as pessoas não estão mais contando com o judiciário para resolver suas questões cíveis, né? Eles estão fazendo acordos em cartório entre eles e olhe lá quando fazem, né? Por isso também tem a questão da violência que eu falei. Então, no final das contas, são realmente há uma demanda gigantesca de advogados na área previdenciária e penal e praticamente, quando eu achava civilista lá, eu dava um abraço, rapaz, finalmente alguém da minha área aqui para conversar. Mas isso mas foi muito bacana poder saber e isso é uma realidade que me acendeu esse alerta, né? A gente está perdendo que as pessoas não estão mais buscando o judiciário. Importante essa Mais observação. um, Globinho. Mais um, Globinho, para a gente arrematar. Pronto. Essa aqui foi a visita a Brejo do Cruz, colegas aqui. E aqui é o seguinte, para você ver a harmonia entre os candidatos aqui, doutora Chica Leite, que é candidata, né? E doutor Tiago Leite aqui. E eu sou muito branco, leite por leite, eu tava no meio desse pessoal também, né? E a gente tava brincando. E aqui são colegas de lá que nos atenderam. Qual a cidade? Brejo do Cruz. Brejo do Cruz. E nos atenderam muito bem, né? Carinhoso, eu fiquei emocionado com a receptividade. Mas eu sempre falo isso, o sertanejo principalmente, né? Quem quiser um povo solidário, né, bondoso e acolhedor, vá ao sertão. É O verdade. sertão lhe abraça, Você vai é ver, amoroso. você vai ver o que é um povo acolhedor. E eu fiquei muito satisfeito com a recepção que eu tive. Então, assim, são coisas que nos alegram na campanha. É muito cansativo, né? A gente abdica de muita coisa. Eu costumo dizer, eu vou fazer uns videozinhos que são os vídeos que é 1 minuto para o TJ. Porque é 1 minuto que eu tenho no intervalo de uma atividade ou outra para poder falar pro pessoal. Nossa grande dificuldade na campanha é basicamente o alcance. Tem muito advogado no estado e a gente, para alcançar esses advogados, a gente alcança pelo meio eletrônico, por conta dessas viagens que eu faço sozinho, enquanto eu deixo meu sócio aqui carregando o piano, meus colegas, a doutora Fernanda Marinho, que me ajuda há 10 anos já, também carregando muita coisa que eu tenho que fazer, e eu me meti nessa campanha, mas deixo também minha família, né? Tem a atenção dos meus filhos, tem a atenção dos meus pais, tem uma série de coisas que a gente deixa para trás, em troca não de um sonho de ser desembargador, mas de uma vontade de levar essa mensagem. Então eu acho que isso aí vai ficar para minha experiência jurídica. É a primeira vez que eu dou uma de político, né? Porque eu sempre fui aclamado, né? É uma vantagem. Na época da faculdade, todas essas coisas, eu sempre fui aclamado. Eu era escolhido pelos colegas, a gente colocava. Mas assim, campanha política, assim, verdadeiramente, na classe ou em qualquer lugar, a primeira vez que eu faço. Até eu tenho dificuldade de pedir voto, porque eu costumo dizer que eu acho meio chato você pedir voto a advogado. Advogado sabe quem vota, né? Costumo dizer, advogado pode até votar num caba ruim, num caba bom, pode ser o que for, mas ele sabe quem está votando. Então, não é uma classe que é fácil você iludir, né? A gente está passando por isso, tentando levar, mas eu estou levando, sim, essa informação, essa mensagem de um sentimento de classe, de uma conscientização de classe, de uma necessidade que a gente tem de mudança, de aceleração, né? Não é uma mudança radical, né? Vamos mudar tudo, não. A gente tem que mudar aos poucos. Então essa harmonia entre os candidatos acontece direto. Eu já estava no escritório fazendo uma visita, chegou uma colega minha, a doutora Janaína, aí, posso fazer? Pode, na hora. E aí eu estava no escritório da doutora Jane naquela hora, ela chegou depois de mim, eu cheguei antes, já peguei o voto. Né? E a gente ficou brincando, mas isso faz parte também da campanha. Está sendo uma campanha que está sendo uma aula de democracia. Fair play, né? É muito bom. Uma aula de democracia. Estou muito satisfeito. Demais. Doutor Valdomiro, a última fotografia, Galbinho, para a gente arrematar, é aí. Aqui eu tive a satisfação. Aqui é o escritório do doutor Leandro Trajano, certo? E Leandro Trajano é um amigo antigo, e eu fico brincando com ele que talvez seja uma das pessoas que eu tenho
alguns pensamentos mais parecidos. Embora a gente tenha um temperamento diferente, a gente tem um pensamento muito parecido, principalmente sobre isso, do serviço ser público, daquela lerdeza, e é uma pessoa extremamente reta, né, em termos de caráter, né, um cara que ele tem muita história da palavra empenhada, meu amigo Vale, pode ser o que for, se eu empenhar a palavra acabou, né, e ele tem isso, e o escritório dele tem brilhantes colegas, essa doutora aqui, agora eu vou pedir perdão porque eu tenho uma dificuldade para lembrar o nome, eu lembro da fisionomia, mas ela é especialista justamente em mediação e arbitragem. E ela também, ela era ainda o advogado recém-formado, eu era estudante no escritório do meu amigo Otto Rodrigo, né, que é Otto Rodrigo Cruz, que hoje é diretor da Unileão lá em Juazeiro, e ela me conheceu lá, e quando eu falei de mediação e arbitragem, ela falou, o senhor lembra que eu era tudinho? Eu lembro que ela era da equipe de mediação e arbitragem, hoje existem competições, nosso escritório, tanto o meu antigo como o novo, ajudamos várias equipes de mediação, tem o doutor Igor Galiza, que trabalhou comigo também, que participa disso, eu acho muito importante. É o futuro do nosso direito, até para desafogar o judiciário, é justamente isso. E ela é exemplar. Os outros 2 colegas trabalham para o sindicato aqui, esse aqui também trabalha com direito público, se eu não me engano, e a gente teve uma rodada de conversa muito interessante aqui, foi muito satisfatório. Bom demais. Como foi satisfatória a nossa conversa, né, João Gabriel? Vamos arrematar, Vamos agradecer. embora. E eu quero que o senhor fale agora. Não, vamos fechar. Não, vai passar o tempo, João Gabriel. Não, né? Vamos embora. Não? Tudo certo. Calma, meu amigo. Ele já falou passa a tudo que régua. ele queria já. Passa a régua. A minha pergunta já foi respondida já. Doutor Valdomiro, como é que vai ser agora as próximas etapas? Eu queria que o senhor falasse agora para essa reta final de campanha, como é que o senhor aguarda, né? Teremos, possivelmente, vai ser marcada as sabatinas, né? Em várias cidades, em várias subseções, seções, João Pessoa e as subseções Campina, possivelmente Souza, talvez mais alguma. A gente vai ter a sabatina onde será perguntado aos candidatos, eu não sei como é que vão fazer isso, porque são 22. Se você imaginar 10 minutos para cada candidato... 12 horas no mínimo de sabatina, né? E eu falo muito... Vai ser uma maratona, igual a do só vi Senado. vocês aqui balançando a cabeça e eu aqui falando. Não, mas foi ótimo. Mas assim, não sei como é que vai ser feito ainda o modelo, mas eu acredito que é muito importante também para os colegas saberem. Mas assim, um apelo que eu faço é quem tiver acesso, porque eu sei que é um podcast muito assistido aqui, né? Quando eu estava pesquisando, eu vi a importância, até os colegas, até Fábio, meu colega contemporâneo também, contemporâneo meu e de Virgínio, que esteve aqui já antes. Doutor Luiz Pereira também esteve aqui. Luiz Pereira, eu não achei na lista lá, mas Luiz Pereira teve em maio aqui. Foi em maio. Luiz Pereira, eu converso muito com ele. Foi alguém que eu conheci agora na campanha. Eu não conhecia Luiz Pereira antes. Quando eu fui ver, o homem tem 20 e tantos mil pessoas. Aí eu fui ver que ele é extremamente popular, é um cara, muito gente boa, aí teve um ótimo convívio, foi uma ótima surpresa, né, conhecê-lo. E aí, hoje terão as sabatinas, continua a campanha, dia 18 tem a eleição, e vai ser por urna eletrônica, possivelmente, e a gente vai ter o resultado imediato. Vai ter voto impresso, não? Não vai ter voto impresso. Só pode perder a piada, né? Rapaz, na hora do encerramento... Eu não sei... Ela tá aí, fica rindo de tu. Ela fica... Tu fica petelhando, né, rapaz? Não vai assistir mais. Não vou assistir mais. Você fica se metendo, fazer vergonha. Alguém em Patos me questionou, falando que, olha, não vai ter urna e tal, subseções, não. Eu disse, rapaz, eu desconheço, né? Na minha visão, vai ser urna eletrônica em todas as sessões. Mas, assim, acredito que vai ter essa votação e aí sim vamos escolher. Depois disso, sim, aí é outra eleição que eu digo que é uma eleição trifásica. A primeira é feito jogo de videogame. A segunda fase tem nada a ver com a primeira, é no outro cenário. A terceira é com o chefão, né? É a terceira, exatamente. E a partir daí, lógico, aí são eleições diferentes. Mas a primeira, assim, eu acho que a advocacia tem totais condições de conseguir eleger, né, compor uma lista sextupla de pessoas comprometidas com a advocacia. Porque eu acho que o primeiro olhar, a primeira defesa que nós temos, olha só, desculpa até estender, mas a Constituição, a última coisa que não tiraram da advocacia, a advocacia foi perdendo espaço nos últimos anos, e a única coisa que não tiraram ainda é justamente a possibilidade de escolher, a escolha do quinto, né, constitucional. Tudo bem que é uma lista sextupla, de repente, um candidato pode ser escolhido aleatoriamente pelo tribunal ou pelo governador, mas assim, se a advocacia quiser se proteger, se quiser realmente algo que mude, que traga ideias novas, ela vai eleger candidatos com esse perfil. Então ela tem totais condições de eleger 6 candidatos, 3 colegas mulheres, 3 colegas homens, com um perfil realmente de mudança, de modernidade, tecnologicamente sem esquecer do cidadão, que eu acho que aí sim, logicamente,
não é possível. Se eu jogar 6 pessoas lá que tem essa característica, uma vai ter que ser escolhida, né? Então a gente só quem vai ganhar é a advocacia. Se a minha vida for continuar advogando como eu sempre advoguei, eu vou advogar muito feliz, né? Sabendo que tem uma pessoa que vai olhar, vai ter essa visão do judiciário. Coisa boa. Satisfeito com o nível do debate, né, meu irmão? Claro, Ninja. Muito legal. Bom demais. Manda um forte abraço pro nosso querido Virgínios aqui, marcando presença. Doutor Virgínio, né, que me acompanha de muito tempo, a gente se acompanha de muito tempo, é um amigo querido, uma pessoa que eu gosto demais, ele sabe, ele nem precisa dizer que ele sabe disso, embora ele é cheio de gracinha pro meu lado, de vez em quando ele tira onda, pega no pé. Pega no meu pé e tal, Tá certo, mas acho que é isso que eu gosto dele, é um grande incentivador, e foi de primeira hora que sempre abraçou a campanha e vem me apoiando aí. Sou muito feliz por isso. Coisa boa. Sucesso. Boa Sucesso, sorte, Virgínios. Obrigado pela presença aqui nos estúdios. Globinho, Media Box Produtora, obrigado E mais vamos uma pra vez. tapioca do café agora. Ei, e aí, meu irmão? Valeu, né? Tapioca do café. Mais uma na conta. Chega embora. bateram? Simbora. Vamos lá. Trabalhamos em nome Viléu. do Delta Café, da 083 Burger. Importante, Ninja. Tem que Vamos fazer ver. assinatura. Vamos ver se a né, meu memória irmão? tá boa. Vá, Vamos diga lá, aí, né? diga Do aí. Delta Café, Ah. 083 Burger, Cachaça Serra de Areia, Pizzaria Pimenta Nativa, 4Rs Construtora, Maison Burger Café. Também trabalhamos em nome da Patronos, Marcas e Registros e também da deliciosa melhor. Cachaça Serra de Areia. Não, faltou a melhor, faltou a melhor. Qual é a melhor? A melhor. Qual é a melhor? Deixa eu pegar a Rara coxinha. A raro é a coxinha, não é não? Isso. Fiquem todos com Deus, galera. Um abraço, a gente se encontra. E valeu mesmo. Obrigadão.